Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. Let the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Tear up them for 20 others. The King. Behold the King. Behold the King. Behold the King. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro diante da presença do Senhor, perdoa os meus pecados, minhas transgressões, toma minha vida nas tuas mãos. Meu Deus, toma a vida da minha casa, minha família, minha parentela, Senhor. Abençoa cada um para a tua glória, para o teu louvor, abençoa a vida do carro, a sua casa, a sua família, toda a sua parentela. Abençoa aqueles que estarão nos acompanhando, neste vídeo, Senhor, no canal do YouTube, do Facebook. Abençoa, Senhor, meu Pai, as nossas vidas, os Espíritos, Senhor, venha nos direcionar, nos conduzir, nos iluminar para receber o conhecimento da tua palavra, Senhor. Usa-nos como canal de bênção para o louvor e glória do teu nome. Abre o nosso entendimento para o teu louvor, nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos dar prosseguimento aí, né? Nosso estudo sobre escatologia. Não tem muito que eu ficar pincelando, dado a circunstância e o segmento dos assuntos aqui, né? Porque basicamente a introdução é sempre a questão aqui da temática em si, escatologia, ou estudo das últimas coisas. Então já abordei aqui, ficar frisando aqui toda vez que a gente tiver um resumo aqui, fazer um resumo novo, vai ser sempre a mesma coisa. Então nós vamos nos ater muito em questão de resumo não, tá? Dar um resumo introdutório não, mas no básico a gente já abordou a questão como é visto, né, a escatologia, sabendo que a escatologia ela não está presa apenas dentro do cristianismo. Abordamos aqui a forma como o judaísmo enxerga a escatologia, o judaísmo messiânico, o judaísmo ortodoxo, tá? O cristianismo e as outras religiões também, conhecidas como religiões monoteístas, como o islamismo também, eles têm a sua forma de escatologia, a sua forma de enxergar o fim de todas as coisas. Então essa nossa linha teológica de raciocínio sobre o assunto das últimas coisas, ou seja, os sinais ou o fim dos tempos, isso são abordados em todas as religiões, principalmente religiões que têm por base de regra e fé a Bíblia Sagrada, né? O texto sagrado, seja do Tanar, ou seja da Brita Hadashah, tá? ou toda ela no seu completo, mas todas elas têm. Então a questão é de onde se tira essas informações, como é que o profeta, o visionário, ele está recebendo, de onde que quais as comparações textuais. Então a gente viu muito isso aqui, a comparação do livro do Apocalipse com o livro de Daniel, né, como nós mencionamos, o livro de Daniel, ele não entra na divisão do cânon da Bíblia hebraica junto com os profetas, nem os anteriores, nem os posteriores, tá? Mas ele entra dentro dos poéticos, porque o livro dele é um livro que usa muita metáfora, tem muita visão, então ele não profetizou nada para ninguém. Então essa nomenclatura ou esse epígrafe, esse nome dado a este livro foi dado pelo cristianismo, tá? O profeta Daniel. O livro do profeta Daniel. Chamou de profeta, mas na verdade ele não profetizou nada, porque para ser profeta, como nós abordamos na aula passada, ele tinha que ter profetizado algo, seja ele escatológico ou não, seja ele presente, futurista ou não, seja ele no momento presente que a história está acontecendo, concernente à nação de Israel, tá? Então Daniel ele é envolvido num contexto, tá, que está acontecendo ali, no literal, mas ele é envolvido num contexto de visões, de algo que apresentava o futuro para um reinado presente. E dentro dessa visão nós abordamos a questão de transição profética, texto de dupla referência, para entender a visão de Daniel e casar ali com o livro do Apocalipse, tá? Então nós vamos abordar aqui um pouquinho mais sobre esse assunto de escatologia,
Vamos abordar hoje um pouquinho sobre a questão do o anticristo, né? O governo do anticristo, o reinado do anticristo. Vamos abordar os textos que mostram que vai ter esse personagem em evidência dentro da história futura, né? Que se nós observarmos os acontecimentos, muitos já estão colocando como ele já está, né? A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no nosso meio. Muitos se têm feito anticristos. Ou seja, anticristo é aquele que combate contra Cristo. Não é na questão dele combater o Cristo, mas aquele que combate o cristianismo, a igreja, é um anticristo. Tá? Isso aconteceu com todos os imperadores romanos, tá? No período que está acontecendo a história do primeiro século, com João inserido nela, aquele período dos romanos, dos imperadores romanos, eles foram tidos como anticristos, se manifestados ali no presente do acontecimento da história, onde se desenrolou ali na Ásia Menor, entre as igrejas que vão receber aquelas cartas do apóstolo Paulo, né, do apóstolo Paulo de João, né, que o Senhor vai dizer para ele escrever, mandar ele escrever aquelas cartas, mandar os anjos das igrejas da Ásia, tá? 7 cartas do Apocalipse. E apontando ali, nós vamos, então vai desenrolar todo um contexto escatológico, mostrando sinais que vão acontecer no período pós-arrebatamento, tá? O derramar da ira de Deus, e Deus ele vai tratar com a humanidade que vai estar inserida naquele contexto escatológico, aquele contexto futuro ali. Então vai haver muitas coisas que vão acontecer. Então algumas visões, tá? Algumas visões como questões de parábolas, de metáforas, estão inseridas dentro dessas visões do Apocalipse. Então a gente precisa ter um pouco de critério, de cuidado, minuciosidade, para entender um pouco do momento histórico, do momento profético, e tomar o devido cuidado para não fazer o que muitas pessoas já estão fazendo, né? Colocando, eu vi um vídeo há poucos dias, de uma pessoa, né, que agora o Papa Francisco, né, tomando essas atitudes que ele está tomando contra a palavra de Deus, fazendo já trazendo algumas heresias à luz, né, rasgando Bíblia, dizendo que Deus errou na história, quando fez a formação da Bíblia, que Deus se equivocou, dando liberdade a casamento de homem com homem, levando para esse lado. Aí essa suposta pessoa já colocou ele como aquele que está preparando o caminho do anticristo, e quando vê ele, o Papa Francisco, né, apoiando Emmanuel Macron, colocou Emmanuel Macron como se fosse já o anticristo, aquele que vai ser o governante político. Eu já falei sobre isso aqui, né? Claro que aquele vídeo é um vídeo já um pouco ultrapassado para o momento que a gente está vivendo, que a França já começou a afundar novamente. Então, eu descarto essa questão. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? De nunca apontar como se fosse... a Bíblia diz que muitos se tem feito. Então, dentro desse muitos, são muitos. Então, não dá para dizer esse é o. Pode ser um dos, mas o, não. Todos que eles estão falando que são, na verdade, são procossus de Satanás, são instrumentos do inimigo que estão na terra, mas o anticristo não. Como Satanás está arquitetando para trazer ele ao mundo, mas certeza. ele ainda não vem, não. Mas o cenário está sendo preparado, né? O palco está pronto, o cenário está sendo preparado para essa trama acontecer, mas é aquilo que eu disse, a gente tem que ficar como um espectador atento aos sinais, né? Que Jesus, ele disse que a gente deve ficar atento aos sinais, olhar para os sinais, né? Olhar para a figueira, quando os seus bruxos estão alimentando, saber que está próximo o verão. Ele falou disso na nação de Israel, quando elas algo profético, escatológico para aquele momento que Jesus falou, porque estava falando sobre quando Israel se tornaria, né, novamente uma nação, que foi no ano de 1949. Então aquele florescer da figueira, que é Israel, e isso aconteceu no ano de 1949, quando Israel foi declarado Estado novamente na Palestina, tá? Então isso foi algo profético, escatológico, e aconteceu no nosso tempo, tá? Aconteceu no nosso tempo. Então a gente tem que ficar atento a essas coisas e não perder o foco daquilo que Deus quer pra gente não cair em heresia e fazer coisas infundadas por aí, né? Vamos lá. O governo do anticristo, né? Questão dos 7 anos. Então, surgimento do anticristo, a besta que emerge do mar, o falso profeta, a besta que emerge da terra, Daniel 7, 24, 25, segundo aos Tessalonicenses 2,
2 e 3, Apocalipse 13, 1, 11 e 12. Então esses textos aqui são, né, dentro da questão do Apocalipse, visões que estão concordando com a visão de Daniel. Aí os críticos textuais vão pegar essa parte e dizer que, na verdade, João ele apenas está repetindo aquilo do livro que ele leu do livro de Daniel, que era o cânon que estava fechado no período do desenvolvimento ou da história da Bíblia Rachada do Novo Testamento, que não estava fechado o cânon, mas era um acontecimento histórico. Então, para os críticos textuais, João ele apenas copiou a visão de Daniel, tá? Mas quando a gente pega o contexto histórico, aí já muda, a coisa começa a mudar quando a gente pega o contexto histórico, tá? Para a gente entender sobre a escatologia desse assunto e deste momento. Aí a gente vai casar com aquilo que a escatologia nos apresenta. Aliança com os judeus de 7 anos, Daniel 9, 27, Apocalipse 6, e o cavalo branco. Essa questão do cavalo branco é questão muito interessante, a gente tem que tomar cuidado, porque o Apocalipse ele vai nos apresentar o cavalo branco, mas tem que tomar cuidado, porque muita gente acha que o cavalo, que só porque o cavalo é branco, é Jesus. Não. Tem que ver o que é que ele tem nas mãos. É a arma que vai apresentar se aquele é o anticristo e se aquele é o Mashiach mesmo, né? E aí nós sabemos que ele vai vir com arco, né? Que simboliza o engano, simboliza a flecha, simboliza a apostasia. Então, tomar todo esse cuidado aí. Reconstrução do terceiro templo, Daniel 9, 27, Mateus 24, 15, segundo as Tessalonicenses 2, 4, Apocalipse 11, 1, 2. Aí alguns vídeos no YouTube para ver isso aí, né? Os 144 mil selados de Israel, não o que diz as testemunhas de Jeová, né? Apocalipse 7, 1, 8, Apocalipse 14, 1, 5, né? Ministério das duas testemunhas, Apocalipse, isso que dá um resumo de todo o acontecimento escatológico do período que a gente pode assinalar dentro dos sinais quando acontecer isso. Mas a gente não vai estar aqui para poder ficar conferindo, né? Eu, pelo menos, não quero estar aqui para ficar conferindo se está acontecendo ou não, né? Ministério das duas testemunhas, Apocalipse 11, 3, 7. Os 7 selos, né? A queda da aliança, a quebra da aliança, Daniel 9, 27, Mateus 24, 15, 16, né? Mateus 24, olhando sempre, analisando sempre no critério de princípio de dores ou tribulação. Sempre abordar isso, tomar cuidado com Daniel 24, com Mateus 24, quando que aquele texto, né, ou desenrolar daquela temática, estamos nos remetendo a princípio de dores, que a igreja passa, ou tribulação, que a igreja não passa. Então, tomar esse cuidado aí para não pular as etapas. Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4, Apocalipse 3, 5, 8. Plena manifestação do anticristo, Daniel 7, 25, Daniel 11, 36, 37. Segundo aos Tessalonicenses 2, 8 a 10, Apocalipse 13, 5, 8. Perseguição de Israel por todo o mundo. Aqui, tem que tomar cuidado, que já abordei, vou ser assertivo de novo na questão. Tomar cuidado, aqui vai ser um antissemitismo. Só que esse antissemitismo aqui, dessa perseguição de Israel, a gente tem que entender que todo o povo vai estar inserido nessa perseguição. Não é apenas a nação de Israel. Claro que eles vão ser, vai ter uma marca especial para isso acontecer, para eles se destacar. Eles vão ser vai se destacar nessa perseguição, mas ali vai ter também alguns inseridos que creem ou que crerão no Mashiach, né? Ou que desacreditarão no falso profeta, no falso Mashiach. Daniel 12, 1, Zacarias 11, 16, Mateus 24, 21, Lucas 21, 20 a 22, Apocalipse 7, 13, 14 e Apocalipse 12, 13. As 7 trombetas. Então aqui começa, né, o fechamento da história, né, da história de batalhas, de perseguições, de ira de Deus. Aí vai começar a ir para o ápice. As 7 trombetas, as 7 taças, batalha do Armagedon, né? A divisão da última semana, primeira parte, 3 anos e meio da grande tribulação, primeiro período de paz, e segundo período de 3 anos e meio, período de grande tribulação, grande perseguição. E deixa o ato que está fora do tempo e não meças
porque foi dado às nações, tá vendo? Então, e pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Na somatória que nós temos dentro dessas prefigurações aqui, tudo vai dar 3 anos e meio, 7 anos proféticos, né? De 7 dias de anos proféticos, vestidos de saco, Apocalipse 11, 2, 3. Um tempo, tempos e metade de um tempo, que se traduzia por 1 ano, mais 2 anos, mais meio ano, ou seja, 3 anos e meio. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e a metade de um tempo. Daniel 7, 25. Em tempo profético, né? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 12, 6. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Apocalipse, aqui na questão serpente, a gente sabe lá que no Apocalipse vai estar dragão, né? Mostrando que Israel ele vai sobrevoar sobre a tempestade que estará, porque a águia, né, ela sobrevoa a tempestade acima. É uma figura de linguagem que, né, que João está dando essa expressão, né? Quando ele fala da mulher, só que a gente tem que entender o quê? Porque a mulher, aí a gente vai entender aqui uma coisa interessante também, tá? A mulher aqui, a gente sabe que está prefigurando, a gente colocou como nação principal, tá? Mas quando a gente vai para a Bíblia, a mulher na Bíblia simboliza a igreja. Quando a gente pega dentro do contexto de figura de linguagem, tá? Ela vai simbolizar a igreja. Só que aqui na questão, nós não podemos dizer que é em tudo a igreja, porque a igreja foi arrebatada. Ela está nesse período aqui, ó, nas bodas do Cordeiro, tá? Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, né? Então vai ser honrada nas bodas, tá? Então quando isso acontece nos céus, aqui está acontecendo, está desenrolando toda essa trama. Então quando ele fala da mulher, ele não está simplesmente falando somente somente Israel, mas aquilo que nós vimos, povos, línguas, nações, né? Aquilo que João vai perguntar, quem são esses, onde vieram? Então ele vai falar de muitos, e ali no meio tem judeu também, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Então, voasse para o deserto, ou seja, o lugar de solidão, de descaso, desprezo, de guerra, igual você ressaltou aí, essa tormenta, né, essa grande tormenta que virá, só que vai ao seu lugar, onde é sustentada. Então, Deus, mesmo assim, Deus é que vai continuar mantendo, tá? Nesse período aí, esse povo escolhido dele que está nesse período aí, nesse momento aí. Não vai negá-lo, né? Diante todo esse acontecimento na terra. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13, 5. Tudo isso apontando 3 anos e meio. E jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para o tempo, tempos e metade de tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, Daniel capítulo 12, verso 7, parte B do versículo. O surgimento do anticristo, segundo as Tessalonicenses 2, 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia significa rebelião, deserção, desviar-se, separar-se, abandonar, afastar-se de uma posição assumida. Então, na questão dele assumir esse governo mundial, né, arquitetar esta paz, romper esta paz, então a apostasia que ele vai cometer não é somente na questão de se tornar, né, apostasia. Paulo estava explicando aos irmãos de Tessalônica e à igreja que nos últimos dias a igreja seria tomada de uma cegueira espiritual. Muitos daqueles que professam ter uma fé em Cristo estariam apenas fingindo ou vivendo uma fé de aparência ou de mentira, hipocrisia.
Paulo descreve um pouco mais sobre isso em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A consciência das pessoas estaria cauterizada. E isso aqui, ó, claro que nós estamos aqui mexendo com escatologia. Só que esse texto aqui, ele é um texto que nós podemos dizer que ele está em evidência já acontecendo nesse momento, tá? Essa apostasia espiritual, o cegueira espiritual já está acontecendo agora. Nesse momento nós vemos que já está acontecendo, tá? Tanto é que quanto mais a gente vai vendo as coisas, do jeito que as coisas vão caminhando, a gente sabe que muitas pessoas estão se apostatando da fé. Pelo porte, o proceder de vida que essas pessoas estão levando, elas não condizem com as escrituras sagradas. Então, à medida que eu porto as escrituras, que eu tenho a escritura sagrada em minhas mãos, mas eu vivo como se eu não a conhecesse, como se eu não precisasse praticá-la, eu estou vivendo um fingimento, uma fé de aparência, um mentira, uma hipocrisia, e, consequentemente, eu estou caindo numa grande apostasia, tendo a minha mente cauterizada. Uma mente que muitas pessoas estão cauterizadas, não só para a questão apocalíptica ou escatológica, mas também para questões de fé e prática na pessoa do Mashiach presente. Então, que nós tenhamos, os nossos olhos espirituais abertos para não cairmos nessa armadilha de Satanás, tá? E achando que o dia do Senhor está tão longe que a gente pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, fazer o que quiser, porque ainda vai demorar. Mas sabendo que tempos e metade de um tempo, é tudo questão de ano profético, são dias de anos proféticos. Mas quando a gente vê, quando Pedro vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então é algo eminente. Essa eminência é evidente na vida do cristão a todo momento. O fato assim de Deus ser longânimo, nem a longanimidade de Deus nos pode deixar ser cristãos relaxados, né? Porque a gente sabemos que os sinais estão aí, mas que Cristo, pela sua longanimidade, seu amor incomparável, ele pode demorar mais 2000 anos voltar. Porque João, Paulo, Pedro, todos eles escrevendo, vendo também que Cristo podia se manifestar a qualquer momento. Mas certo é que hoje, eu costumo dizer que eles viram isso como numa televisão preto e branco, e nós estamos vendo numa televisão bem a cores. Exatamente. E eu li uma frase hoje, eu esqueci o nome do escritor, que ele diz assim, a frase assim, quem conhece as escrituras não precisa se preocupar com a situação atual. Ele foi forte. Quem conhece as escrituras não precisa se preocupar com a situação atual. A escritura já nos alertou de tudo isso que está acontecendo. A gente só tem que nos precaver para não ficar inserido dentro desse contexto, tá? De apostasia. Deus guarde a nossa alma. Surgimento do anticristo ainda, 1 João 2,18, filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Para você ver, muitos têm surgido como anticristo, mesmo assim, é a última hora. Né? Senhor, quando se darão essas coisas? Quais são os sinais do fim dos tempos? E aí Jesus vai trazer aos ouvidos dos discípulos, o princípio de dores. Mas, aí contudo, quando ele termina, ele vai dizer o quê? Ainda não é o fim. Ainda não. Mas está chegando. Então Jesus, ele reforçou isso, Ele reforçou isso aí. Então a gente tem que tomar cuidado. É praticamente certo que em algum lugar do planeta, neste exato momento, o anticristo esteja vivo, talvez seja algum político, algum admirado líder mundial, o presidente de uma empresa multinacional, um banqueiro com grande fortuna, ou alguém que está em total anonimato. Mas será que é o anticristo? Será alguém que fará muita maldade, que sairá destruindo toda a terra? Claro, nós já vimos dentro dos textos do Apocalipse que não.
A intenção dele não é mostrar primeiro essa face, né? Tem duas faces, né? Segundo os Coríntios 11:14, que diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então podemos ter certeza que o anticristo será o mais puro anjo de luz que Satanás pode produzir. Então o que ele vai apresentar para enganar, para ter esse poder político nas mãos, não é já saindo destruindo, saindo dizendo, olha, eu venho me adorar, não. Nós vimos lá no Apocalipse, não é assim que a coisa vai acontecer. Primeiro ele vai fazer o quê? Cativar. Depois que ele cativa, ele cauteriza. Quando ele cauteriza, ele domina. Quando ele domina, ele reina. Quando ele reina, acabou. Aí pronto, aí a ira de Deus vem. Né? Hitler, no período da guerra, daquela grande guerra, alguém chegou a perguntar para Hitler, mas como é que ele podia ter tanta gente a favor dele, conseguir fazer que uma nação inteira fosse na conversa dele, caísse naquela questão dele da raça ariana, a raça pura, de tanta gente, uma nação inteira aí no pensamento do homem, com aquelas palavras eloquentes dele. Ele pediu uma galinha, foi depenando aquela galinha diante dos generais dele, arrancando aquela galinha, né? Eu li isso no livro do Maquiavel, né? Livro de política sobre Maquiavel, e ele explicando que cada mão de pena que ele arrancava, a galinha gritava, sangrava e tal, e aí ele segurando a galinha pelo pescoço, fazendo aquela galinha sofrer. Aí ele, agora me dá uma mão de milho. Soltou a galinha com sangue correndo para lá e para cá, e começou a jogar milho para a galinha. A galinha esqueceu todo arrancar de penos, esqueceu o sangue que estava sangrando e começou a ir atrás dele, comendo as migalhas. Por causa das migalhas de milho, a galinha esqueceu do que ele fez com ela. Tá vendo? É simplesmente assim. Dá migalha para esse povo, que eles vão fazer tudo que você quiser. E é o que alguns políticos têm feito, tá? Dá migalha para o povo, aí o povo recebe esse monte de migalha. Nós estamos num momento político, né? Vamos tomar cuidado com o que a gente vai fazer com o nosso voto. Mas vamos voltar aqui com a nossa questão que não é política, apesar que ele será também um político, né? Mundial. Todas as nações darão para ele poder absoluto. Ele vai ter poder majoritário universal. Aí, nesse período aí, vai se desenrolar a trama toda, né? Após o arrebatamento da igreja, o planeta todo viverá um caos, pois não entenderam o que aconteceu com as pessoas. Se perguntarão por que sumiram pais sem filhos, patrões sem funcionários, pessoas donas de empresas, policiais, pessoas de todas as classes, em todos os lugares, irão sumir de uma hora para outra, num piscar de olhos. Vou ressaltar aqui, porque depois ninguém fica aquele negócio de arrebatamento secreto. Já expliquei que arrebatamento secreto é concernente à questão de que ninguém sabe o dia nem a hora. Vai ler um texto para nós aí? Pode ler? Não? Só para ressaltar, não abrir e piscar de olhos? É no centésimo de um milésimo de segundo, tá? E algumas traduções estão corrigindo isso aqui, tá? Era não abrir e piscar de olhos, não abrir e fechar de olhos, né? Um centésimo de um milésimo de um segundo. Como é que está na tradução sua aí? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, algumas traduções já estão corrigindo essa questão do abrir e fechar de olhos. Mas, na realidade, é num piscar de olhos, tá? É um centésimo de um milésimo de segundo. Não dá, você pisca que você nem percebe que está piscando, tá? De tão rápido que vai ser o arrebatamento da igreja, né? A parúzia, né? Esse arrebatamento que a gente chama no grego de parúzia, parousia, né? Alguns dizem assim, parousia. Então isso vai acontecer na questão de não saber, está secreto é o dia e hora. Agora que vai ser perceptível, vai. Isso aí é inquestionável, né? Só que outros linhas de pensamento aí não entende assim, né? Aí fica arrumando argumento que não conhece. Que cenário horrível para os que ficarem. Estão em meio a todo este caos, surgirá um líder mundial que terá a resposta para essas perguntas, que devolverá a paz ao mundo. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição,
como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão, segundo 1 Tessalonicenses 5, 3. Está vendo que ele vai usar a questão de dores de parto? Então, alguns assemelham essa dor de parto já com o arrebatamento da igreja. Então, a gente tem que saber distinguir do Mateus 24, tá? Com essa questão de arrebatamento e de princípio de dores. Princípio de dores, a igreja passa, mas grande tribulação, não. A gente já viu isso antes, vai ver depois. Cavalo branco, anticristo. João o vê num cavalo branco, pois imita a Cristo, mas é enganador, será recebido como solucionador dos problemas do mundo e vencerá. E foi-lhe dado uma coroa, significa que receberá autoridade. Né? O anticristo, o pior líder que surgiu desde o começo do mundo até hoje. Mas como será o anticristo? Não existe maneira melhor de entender a Bíblia do que deixar as Escrituras falarem por si mesmas. Claro, isso é evidente, né? As Escrituras é que nos revelam a verdade, né? Graças a Deus por isso. Daniel 7, 7 e 8, né? Depois continuava olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres, né? Então essa visão, né, que Daniel está tendo, ele vai explicar isso tudo, né? A visão da própria estátua que Nabucodonosor vai ter, ele vai explicar isso aí. Aqui, texto de dupla referência com transição profética, né? Acontecimento que está no período histórico, mas que remete para escatológico também. Daniel 7, 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre haviam olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência, né? A persuasão, o poder persuasivo, a oratória, a prédica desse anticristo vai ser tão esplendorosa que todas as nações vão concordar, né? Aí uma figurinha sobre essa questão, né? Apoiar ele nesse governo mundial aí de paz, mas que na verdade é o cenário sendo preparado. Daniel 8, 23, 25. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de ferro, de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Então o Império Babilônico, né, Daniel vai explicar essa visão da estátua para o rei Nabucodonosor, né, que ele vai ver a cabeça de ouro, peito de prata, peito de bronze, pernas de ferro, né, e pés de ferro misturado com barro. Então, período profético. Por que profético? Porque Daniel, no sentido de visionário, né, da visão que ele está tendo com o rei da Babilônia, Deus vai explicar para ele isso aqui, são os impérios que virão como dominadores do mundo, tá? Então, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, né, Império Romano e o Império Romano restaurado. Isso aqui já é o período, né? Claro que aqui a gente viu dentro do acontecimento histórico, né? Mas aqui quando a gente olha escatologicamente, fazendo alusão com o livro do Apocalipse, quando vai ser aí o reinado do anticristo. Depois que a estátua dos impérios, das nações, for esmiuçada pela pedra cortada sem auxílio de mão, Daniel 2, 34, 35, será estabelecido o reino de Deus na terra, Daniel 2, 44, né, casando ali com o reino mileniar de Cristo Jesus, que é quando, né, no reino mileniar haverá paz. Mas não a paz do anticristo, mas aquela paz que o próprio Senhor vai prender Satanás, né,
no abismo, e ali ele vai ficar preso por 1000 anos, aí o reino mileniar, que é o que o judaísmo ortodoxo, o judaísmo messiânico, entende como céu, tá? Como céu. Eles enxergam dessa forma, né? Por sua astúcia nos seus expedimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem o esforço de mão humana. Apocalipse capítulo 13, verso 1, 3. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Olha aí, está vendo essa maneira como Daniel enxerga e como é que João está enxergando a visão? 10 chifres e 7 cabeças, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono, grande autoridade. Então aí já vem o período aqui que João está tendo, né, dessa visão, e ele engloba com aquele período que Daniel viu, né, com essa questão visionária de Daniel, enxergar o acontecimento histórico das coisas. Então a Babilônia de 606 a.C. a 519 a.C., os Medo-Persas de 536 a 331 a.C., né? A Grécia vem com um pouco embaçado, 331 a.C. a 158 a.C., e os romanos 130 a.C. a 470 depois de Cristo. Aí já vai entrar a questão dos outros impérios, dos otomanos, aí já entra a questão do período interbíblico aqui, né, desta guerra que vai acontecer, que a gente já viu ali, que vai também nos dar uma grande direção disso aí, o livro de Flávio José, né? 7 cabeças, 7 reinos, né? O egípcio de 1570 a 1070 a.C., a Síria 699 a 627 a.C., a Babilônia 605 a 539 a.C., isso aí é o período de reinado, tá, desses impérios aí. Os Medo-Persas 538 a 333 a.C., a Grécia 331 a.C., vai perdurando seu império até chegar aos romanos. Os romanos 14 a.C. a 476 depois de Cristo, né? E aqui a Roma revivificada. Então, dentro desse período profético, né, tanto da visão que Daniel está tendo, quanto da que João está tendo, nós temos esse período aqui para que eu desenrolar. Claro que aqui fica a questão do profeta Daniel, seu período histórico, e aqui fica a questão de João já no período escatológico, onde a gente aguarda isso aqui, ó. Porque para muitos vai ser a restauração do sistema romano antigo, que vai ser o ápice da manifestação do anticristo. Então, por isso essa comparação que aquele cidadão fez com o Papa Francisco, tá? E o Emmanuel Macron. Por quê? Porque isso aqui é um fato histórico, escatológico, mas histórico na questão de gente que espera isso que vai acontecer dentro das escrituras, porque é uma renovação do sistema romano. Ele vai ser revivificado. É um sistema político, tá? Não é um sistema religioso. Ele vai se tornar um sistema religioso quando ele fazer aquela questão que a gente chama de ecumenismo religioso. Ele vai apregoar a liberdade religiosa a todas as nações. Adora você quem você quiser, adora a si mesmo, adora o cachorro, o gato. Isso aí vai, mas só que quando ele, nesse período de paz, ele vai fazer esse ecumenismo, aí ele vai mudar a questão, porque o desejo dele é a adoração de si próprio. Aí é onde que os judeus, né, ou aqueles que têm as escrituras, não vão aceitar esse tipo de situação, tá? Ficar atento a tudo isso aí. Então aqui os egípcios, assírios, Apocalipse capítulo 12, 13 e 17, Daniel 8, os livros de Daniel 8, Daniel 7 e Daniel 2, tá? Aí cada período que vai acontecendo, da estátua, das visões, os impérios aí, vou pular que não precisa, né? Daniel 9, 27, e ele, anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares.
para acessar o sacrifício. Espera aí, nós temos o sistema sacrificial em evidência nesse momento? Não. Para ter sistema, é aí que entra a questão da construção do terceiro templo. Espera aí, mas quanto tempo que durou a construção? Quanto foi o tempo que durou a construção do templo em si? 7 anos? Com quanto tempo que... 7, 14 anos. Reconstrução. Eu esqueci, se é 7, 14. Estou bem perdido aí nessa soma. Mas quanto tempo que vai levar desde a manifestação do anticristo? Será que o templo ele já vai estar construído? Ou ele será construído antes da manifestação do anticristo? É isso aí que eu ia falar, porque a Bíblia ela não fala se o templo vai estar construído antes do arrebatamento da igreja ou se vai ser pós o arrebatamento da igreja. Eu creio Mas aqui nos dá uma... nos mostra que vai ter tempo. Vai. E eu creio assim, pelo fato de que, assim, é claro que a gente não pode falar que a igreja vai ser arrebatada e automaticamente o anticristo já vai se manifestar. Pode ser que não, pode ser que demore alguns dias, pode ser que demore alguns meses. Eu, assim, pela minha percepção, assim, eu acho que esse tempo, acho que antes do arrebatamento da igreja já vai estar bem em andamento. Exatamente. Pode até acontecer que o judeu já esteja adorando a Deus nesse tempo, antes do arrebatamento da igreja. Aí vai ser uma evidência tremenda da vinda de Jesus também, se ele já tiver em evidência com a igreja na terra. Tem alguns estudiosos que eles não fazem ligação da construção do terceiro templo com o fechamento da história apocalíptica, ou manifestação do anticristo e coisa parecida. Mas quando a gente lê esse texto aqui, a gente precisa entender que sim, ele tem que estar construído. Ele já tem que estar em evidência. Por quê? Porque na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso aqui não pode ser realizado em qualquer lugar. Tem que ser realizado. Esse sistema sacrificial, ele só pode ser praticado no templo. E hoje nós já temos lá em Jerusalém conhecido Instituto do Templo, que já está com tudo, né? Já existe uma família sacerdotal preparada, já trabalhando para isso, tá? Os utensílios já foram construídos, tá? Ao modelo antigo. E uma das últimas coisas, tirando fora o templo, uma das últimas coisas que falta, aí eu não sei quem vai chegar primeiro, se primeiro ou se o templo, é a novilha vermelha. Essa novilha vermelha, ela só nasce em períodos especiais de sacrifício. Até agora já tentaram até fazer, naquela questão lá da genética lá, que é... Esqueci. Um negócio de questão genética do DNA, já fizeram, né, até novilhas, mas ainda não conseguiu chegar na novilha vermelha, mas já estavam preparando em laboratório para tentar chegar nessa produção dessa novilha vermelha. E quando essa novilha vermelha, ela nascer, aí sim, aí já está pronto. Então só vai faltar o templo. Então o sacrifício vai ser restaurado, o sistema de sacrifício será restaurado. É como você colocou, né? A gente não sabe se antes ou depois, mas quando eu leio esse texto, e eu vou pegar ele escatologicamente dentro da questão de manifestação, ou de arrebatamento, ou de manifestação do anticristo, eu consigo entender que ele vai estar, se tem sacrifício, o templo está de pé. O templo está de pé, tá? E as coisas vão apontando aí. Então, a gente tem até um vídeo do Rodrigo Silva, que é onde ele vai ali no Domo da Rocha, né? Que é aquele templo islâmico que foi construído no Domo da Rocha. A base antiga do templo está por baixo certinho. E quando os judeus voltarem do cativeiro babilônico, a Bíblia diz lá em Esdras que eles construíram o altar sobre a base. Eles não mudou de lugar, não. Foi no mesmo lugar que foi destruído, é que foi construído. Então por que essa base está lá preservada até hoje? Exatamente. Tem um propósito. Pode olhar lá em Esdras, está lá em Esdras. Então, eles construíram o altar assim, na base. Haverá, isso com certeza, para essa história acontecer, para isso acontecer,
tem que tirar o domo da rocha de lá. Mas para que o domo da rocha seja removido, tem que os islâmicos, eles têm que ceder o local. Mas eles não vão ficar sem tempo. Então eles precisam fazer o quê? Então vai ser tirado para outro local. Então quando a gente vê negócio de paz de Israel com os árabes, com os Emirados Árabes, a gente não tem como a gente falar, a gente não pode se dizer assim, olha, já está pronto. Já é o anticristo. Não, vai demorar tempo. Isso não é da noite para o dia que tira um tempo e põe outro. Não é igual lá nos Estados Unidos que as casas são de madeira e você vai vir um vendaval, você engata ela no carro e arrasta ela para outro lugar. Não é assim. Lá é tudo pedra sobre pedra. Então, né? Então fica essa nossa curiosidade no ar aí, né? Para glória.